conosco, Jesus. Atenda, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor se faz presente neste lugar, meu Pai. Aqui, Jesus, eu vejo, meu Deus, pelos olhos da fé, essas cadeiras cheias, que os anjos do Senhor se faz presente em nosso meio, que o Senhor está aqui, papai. Ajuda o teu filho, o teu servo, nesta noite e neste momento, que venha trazer o pão, Senhor, para nos alimentar nossa alma, que necessitamos de Ti, Senhor, nesse tempo tão difícil, mas o Senhor é conosco. Eu te agradeço. Muito obrigado, Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é uma bênção, uma alegria ser abençoado por Deus. Imagine só, pela oração da esposa, irmãos. Aleluia. Glorificado e bendito é o nome santo do Senhor. Deus é fiel e Ele está no nosso meio, meus irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de convidar os amados irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, no seu capítulo número 23 e o verso 26, meus irmãos. Provérbios 23, 26. Essa é a palavra de Deus nesta noite. Amém, meus irmãos? Glorificado e bendito é o nome santo do Senhor. Essa palavra, meus irmãos, é uma passagem simples, é uma passagem, porém, muito poderosa, né? É um conteúdo lindo e maravilhoso de Deus para nós, irmãos. Vai falar fortemente aos nossos corações. Aleluia, glorificado e bendito é o nome santo do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, a partir desta palavra, deste versículo da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com os nossos irmãos também que estão nos assistindo através da internet, a seguinte pergunta: você tem certeza da sua paternidade com Deus? Você tem certeza, meu querido irmão, minha querida irmã que aqui está nesta noite, que está nos assistindo via internet, da sua paternidade divina? Você tem certeza que você de fato é filho de Deus? Aleluia. Isso para você tranquilo, é seguro, é claro? Por que eu faço esta pergunta, meus irmãos? Porque você vai ouvir ali na rua, ali fora, todo mundo dizendo que é filho de Deus, meus irmãos. Não é isso? Que nós ouvimos que todos somos filhos de Deus. Se você for observar, se nós formos observar, isto até parece, irmãos, um tanto emocionante, não é isso? Parece um tanto emocionante. É uma coisa boa. Pode ser algo natural, interessante, mas a Bíblia não declara desta maneira, meus irmãos. A palavra de Deus faz uma distinção. A palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:26 nos dá essa afirmação. Porém, Gálatas, no seu capítulo 4, verso 5 e 6, nos dá uma afirmativa. Aleluia, glorificado e bendito é o nome santo do Senhor. Fala desta maneira: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Ele enviou porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Assim que haja em nós, assim que já não é mais servo, mais filho, e se és filhos também herdeiro de Deus por Cristo. Meus irmãos, através dessa leitura da palavra de Deus, nós observamos que nós passamos a ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. Porque quando nós fomos criados, irmãos, como feitura, criatura de Deus, o Senhor nos fez imagem e semelhança do Senhor, porém houve uma queda. E a partir dessa queda, irmãos, houve o sofrimento sobre nós, sobre a nossa vida. Mas o Senhor, nosso Deus, no seu grande e infinito amor, através de Jesus Cristo, irmãos, por isso que eu digo, através de Jesus Cristo, nos condicionou na qualidade de filhos por adoção a Deus. Então, se nós estamos firmados em Cristo, se nós viemos para Cristo, nós realmente somos filhos de Deus. Aleluia, glorificado e bendito é o nome santo do Senhor. Agora, irmãos, entrando para a mensagem da palavra de Deus. Isso aqui foi só uma reflexão para os irmãos, que há um diferenciamento, que se nós falar algo de Deus ali fora, se nós faz esse questionamento, as pessoas ali fora que ainda não entendem do Evangelho de Cristo, não, nós somos todos filhos de Deus. Não, somos criaturas de Deus. O Senhor nos fez, irmãos, para sermos perfeitos, mas depois da queda, né, dos irmãos sabem, da vinda do pecado ao mundo, através da queda de Adão e Eva, aí já foi quebrado aquele elo, irmãos. Aí veio a tristeza, o pecado, o sofrimento, mas o Senhor, com o seu infinito amor, nos deu, a partir de nós, se voltamos, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos deu condição de filho por adoção através de Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Amém? Muito bem. A introdução desta mensagem, nesta noite, fala assim: você sabia que há um clamor do coração de Deus por você e por mim? Se você observar a leitura da palavra de Deus que foi lida, já é um clamor de Deus, irmãos, de nós, de Deus, querendo que nós seja realmente filho dele. Ó, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Seja um clamor de Deus, irmãos, já nos chamando para sermos filho dele, né? Glorificado e bendito é o nome do Senhor. Eu poderia falar assim: o que Deus espera e deseja de mim? Eu poderia perguntar para os irmãos e falar para os irmãos o que Deus espera e deseja de cada um de nós aqui nesta noite. Não há outro desejo de Deus para conosco, meus irmãos, pois o nosso coração pode nos levar para longe da eternidade que Ele nos reservou. Se nós não tomarmos uma decisão, aquela decisão correta de vir para Jesus, isso pode nos levar o quanto mais longe de Deus. Sabe por quê? Porque Deus diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhece? Essa pergunta, e ele mesmo responde: eu, o Senhor. Ele respondendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por que o Senhor está falando isso? Porque Ele conhece, meu amado irmão, o proceder de cada um de nós. Ele sabe, irmãos, que a nossa natureza é pecaminosa, irmãos. Ele sabe que se nós não tivermos viver na presença de Deus, nós somos fadados ao fracasso. Não é isso, meus irmãos? Essa palavra que eu disse, meus irmãos,
Ela está ali, se os irmãos quiserem conferir, está lá em Jeremias, no seu capítulo 17, o verso 9 e o 7. Meus irmãos, ninguém de nós, não há homem nenhum, ninguém de nós melhor do que Deus. Deus conhece, aquilo que eu falei para os irmãos, o Senhor conhece as nossas fraquezas, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe, irmãos, daquilo que os nossos olhos, por várias vezes, se nós não vigiar, só olhamos coisas que não agradam à vontade de Deus. Mas o Senhor é poderoso, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, e é por isso que Ele nos convida a voltarmos para Cristo, para Jesus Cristo, que é a única forma de nós nos achegarmos a Deus, é através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Se nós, irmãos, não permitirmos que Deus nos dirija, nós sejamos orgulhosos, se nós não permitirmos que Deus entre em nossos corações, meus irmãos, infelizmente, irmãos, o nosso coração estará se tornando como uma pedra endurecida. Nós nos tornaremos insensíveis aos acontecimentos, aos sofrimentos dos nossos irmãos que por perto nos rodeiam. O desejo do Senhor é que nós nos voltamos para Ele e para que essa bondade de Deus entre em nossos corações, para que nós possamos sentir o amor de um para com o outro. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E Deus nos aconselha. Ele fala dessa forma: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7 está relatada essa passagem. Ele deseja, irmãos, guiar-nos por caminhos planos e por águas tranquilas, como está lá no Salmo 23, irmãos, essa passagem da palavra de Deus. E Deus declara isso lá no Salmo 23. O desejo dele é que nós andemos por águas tranquilas. Não é do desejo do Senhor nos ver passando por tribulações. Às vezes, irmãos, é pelo nosso próprio proceder que algumas coisas acontecem em nossa vida, aleluia. Às vezes, irmãos, é por alguma coisa, irmãos, que nós não vigiamos que acontece algo na nossa vida. E isso, sim, irmãos, é para nos colocar nos planos divinos do Senhor. Deus deseja que os nossos olhos apreciem os seus caminhos. A palavra de Deus afirma que há caminhos que ao homem parecem direito, mas no fim dele, esses caminhos é caminho de morte. Provérbios 14:12 está falando desta passagem, irmão. Nossos caminhos são com certeza caminhos de morte, pois temos uma inclinação natural para o mal, para a mentira, falar mal do nosso próximo, desejos carnais, olhos cobiçosos, inveja, preguiça e falta de amor, e etc. Isso, infelizmente, sempre está brotando no coração do homem. Mas Deus nos revela o seu caráter e os seus caminhos em sua palavra. Pela palavra somos confrontados em nossas maldades e procedemos e percebemos que precisamos ser salvos e transformados. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar do que, irmãos? De tudo isso que foi falado aqui, da maldade que está sempre rondando o coração do homem, nos libertar da falta de amor, da falta de compaixão que está sempre rodeando o nosso coração,
do proceder indigno que está sempre rodeando o nosso coração. Mas você deve estar se perguntando, mas por que o irmão está falando isso? Meu irmão, porque a nossa natureza é falível. Se nós não estivermos com o nosso olhar voltado para Cristo, nós estamos sujeitos a todas essas coisas, meus irmãos. Se nós não estivermos arraigados na rocha que é Cristo, nós estamos fadados a fazer tantas coisas ruins, irmãos. É por isso que o conselho do Senhor é: voltemo-nos para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E o melhor de tudo, Jesus quer, irmão, nos libertar dessas coisas. O Senhor nos quer nos libertar desse pecado, desse flagelo, dessa perseguição que vive sempre perseguindo a vida do homem, que é o pecado. O desejo do Senhor é que nós sejamos livres de tudo isso, irmãos. Aleluia. Glorificado e bendito é o nome santo do Senhor. É o desejo do Senhor nos transformar a nossa vida em um caráter santo, um caráter que imite o verdadeiro Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala assim: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. O viver cristão nada mais é, irmãos, do que nós vivermos a vida pautada naquilo que Jesus quer para nós, aleluia. Que viver é esse, irmãos? Viver em amor um para com o outro. O ensinamento de Cristo é, meus amados irmãos, que nós venhamos sofrer pela dor do outro, que nós possamos olhar, meus irmãos, com olhar de amor um para com o outro. Meus irmãos, que nós possamos ter aquele carinho de irmão um para com o outro. Infelizmente, irmãos, infelizmente, até mesmo, meus queridos irmãos, dentro da igreja, a gente sente essa falta deste calor, deste amor cristão, aleluia. Muitas das vezes nós deixamos brotar em nosso coração a ira, a amargura, a falta de perdão, e vira aquela coisa dura no nosso coração, né? Que somente o Senhor com a sua marreta santa para quebrar e fazer que venha o amolecer de Deus em nosso coração. São tantas coisas, irmãos, que tenta trazer tristeza ao nosso coração, que se nós não estivermos arraigados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, nós somos tendenciosos a cair, irmãos, a ficar fracos na fé. Mas o próprio Jesus está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Por isso que eu digo, então, firmados em Cristo Jesus, para que nada disso venha nos abalar. Nós sabemos que a peleja é árdua. Meus irmãos, o arado é difícil. Muitas das vezes é calejante. Muitas das vezes ouvimos coisas que não nos agradam. Mas o Senhor também nos diz que se nós colocarmos a mão no arado e desistirmos de fazer esta tarefa, nós não estamos preparados para esta tarefa, irmãos. O Senhor, quando Ele nos coloca nessa direção, nessa peleja, nessa tarefa, é porque Ele está já nos capacitando através de Jesus Cristo, o teu querido Espírito Santo, para que Ele já está vendo de nós uma força de fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos na obra do Senhor. Aleluia. Glorificado e bendito é o nome santo do Senhor. Meus irmãos, a gente sabe que a coisa não é fácil. A gente sabe que, vou falar para os irmãos, fazer a obra do Senhor, meus irmãos, não é fácil. Eu posso dizer uma coisa, antes mesmo, irmãos, de eu fazer,
Muitas das vezes eu criticava, irmãos. Eu via o irmão fazendo a obra, e eu falava, mas esse irmão, ele não está fazendo de uma maneira adequada. Eu até pensava, se fosse eu que estivesse fazendo isso, eu estaria fazendo de outra maneira. Mas quando eu coloco, a partir do momento que eu coloquei a mão no arado, eu pude ver que não é fácil, irmãos. Eu pude ver que a coisa não é da maneira que eu pensava. Por isso que eu digo, irmãos, quando você não está fazendo, você ora por quem está fazendo. Porque é muito fácil nós criticarmos, né, irmãos? Ao invés de nós orar para o Senhor dar força, ou trazer mesmo uma palavra de elogio para que aquele irmão seja edificado em Cristo Jesus, nós tecemos uma palavra de crítica. E muitas das vezes, se o irmão não está arraigado na rocha que é Cristo Jesus, aquilo tende a desanimar o irmão que está fazendo aquele que foi colocado em suas mãos. Mas ainda bem que tem o Espírito Santo, aleluia, que muitas das vezes nos surda de ouvirmos alguma coisa, irmãos, aleluia, para que a tristeza não chegue ao nosso coração, aleluia. Meus irmãos, críticas sempre vão ter, né? Se nós, irmãos, sendo falhos, acho que nós não vamos ter críticas sendo pecadores. Se Jesus Cristo, irmãos, não tendo nenhum pecado, irmãos, não conseguiu agradar a todos, que dirá nós, irmãos, homens falhos, sujeitos a tantas coisas, vão conseguir agradar, irmão? Não. Mas o conselho é: prossigamos avante fazendo a obra do Senhor, aleluia. O que importa é fazer aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, aleluia. Aleluia. Se você acha que não está qualificado, proste diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia, eu não estou conseguindo, Senhor, mas me qualifica, Pai. Me ajuda a fazer, papai, com perfeição aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, a perfeição de Cristo, meus irmãos, só lá no céu, só lá na glória. Mas prossigamos avante, fazendo com alegria aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Louvado, engrandecido é o santo nome do Senhor. O conselho é, amados irmãos, quando os irmãos verem a igreja do Senhor, quando vê, inclusive os amados irmãos que estão nos assistindo através da live, quando os irmãos vê qualquer um dos irmãos à frente do trabalho da obra do Senhor, quer seja com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com as irmãs do círculo de oração, qualquer departamento da obra do Senhor, antes de você surtir alguma crítica, meus irmãos, orem por esta causa, orem para que o Senhor aperfeiçoe, orem para que o Senhor abençoe a vida desses irmãos que está na frente do trabalho, orem para que o Senhor o aperfeiçoe, orem para que o Senhor ajude a fazer com excelência aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Meus irmãos, sabe por quê, meu irmão? Porque o conselho é, irmãos, que nós não devemos fazer nada por contenda. Vocês sabem o que é contenda, irmãos? Por confusão. Tá bom? Não façamos nada por confusão, por briga, não. Fazemos, pelo contrário, com alegria. Com alegria. E o conselho é para aquele que está fazendo: não faça nada por vanglória. O que é vanglória? Fazer algo para ser visto, por aparência. Não faça para a glória de Deus Pai. Faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Glorificado e bendito é o nome santo do Senhor. A gente vê, meus irmãos, aleluia, muitas das vezes o servo de Deus que está na frente do trabalho chorando lágrimas de sangue. Quantas das vezes, meus irmãos, eu não vi aqui o nosso finado pastor Benedito Mariano chorando aqui na tribuna, irmãos.
Outras das vezes ali em cima na salinha de oração, chorando com nós, chorando pela congregação, irmãos, chorando na presença de Deus pelos problemas que a congregação estava passando. E não é diferente hoje, irmãos, no nosso atual pastor. Quantas vezes você não vê esse homem sussurrando, chorando, irmãos, pelas dificuldades que a congregação passa, que os irmãos passam? Não é fácil, irmãos, estar na frente do trabalho na casa do Senhor. A gente precisa, irmãos, muitas das vezes ter a costa larga para ouvir críticas. Os irmãos acham que a gente não escuta, que a gente não ouve, mas a gente ouve sim, irmãos. Às vezes a gente está passando, mas a gente já, não tem problema, pode falar, irmão. Pode criticar, irmão. Não tem problema. Mas, e nós temos no coração, servo de Deus que está na obra do Senhor, estamos fazendo para Deus, estamos fazendo com coragem e valor aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Não fique cabisbaixo, críticas sempre vão ter, mas o conselho que eu dou para a igreja do Senhor, ao invés de criticar, ajude o irmão. Ao invés de criticar, ore pelo irmão que está na frente do trabalho. Aleluia. Glorificado e bendito é o nome santo do Senhor. Meus irmãos, se nós formos observarmos quantos irmãos deixou ou estão fora da igreja por causa de crítica, irmãos. Às vezes coisas assim sem importância, mas o irmão, ele assim não tem aquela firmeza na presença de Deus, não está arraigado na rocha, ele se sente assim triste, que até sai fora da igreja, irmãos, até pensa em sair da presença de Deus. Porque por alguma crítica, irmãos, que eu ou você, fez por aquilo que o irmão estava fazendo aqui na obra do Senhor, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Quando nós fazemos aqui na casa de Deus, irmãos, é por amor, sabe por quê? Não é assim por uma obrigação, não. É pelo amor da obra de Deus. E muitos irmãos, eles confundem essa situação. Irmão, quando o irmão está fazendo algo aqui na casa de Deus, irmãos, não é por uma obrigação, mas é pelo amor à causa do Deus vivo, pelo amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Não é, irmão, uma obrigação. Não, irmãos. Inclusive, não é por remuneração. Não é por alguma coisa, não. É para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Então ajude, em vez de criticar, ajude o seu irmão que está fazendo a obra do Senhor. Muitas das vezes nós queremos exigir algo, irmão, uma perfeição que nós não temos. Muitas das vezes nós queremos ver algo assim, num servo de Deus. Às vezes eu quero cobrar algo do irmão, que eu não sei fazer e não tem aquela perfeição. Aí eu quero cobrar, irmão, algo que eu nem sei fazer. Mas Deus é poderoso, Deus é glorioso. E Ele, com tudo isso, Ele tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. O seu amor tem nos alcançado. E com certeza o Espírito Santo de Deus irá comover o coração da igreja do Senhor a começar a olhar com olhar de amor para os servos de Deus que estão na frente dos trabalhos na casa do Senhor. Aleluia. Glorificado e bendito é o nome do Senhor. E vão colocar no coração, esses servos de Deus estão fazendo na casa de Deus para a glória de Deus, para a exaltação do nome santo do Senhor. É claro, irmãos, que precisamos fazer as coisas de Deus com excelência, mas para isso os servos de Deus precisam da oração dos amados irmãos, para que sejamos capacitados por Deus através do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Para concluir, meus amados irmãos, porque já é 9 horas, Deus, irmãos, Ele nos convida para a sua presença. Ele fala dessa maneira assim: eu sei, e eu é que sei
pensamento que tenha o vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz. Isso para a igreja, irmãos. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscais-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o coração. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte, farei mudar o rumo da sua vida, transformarei a maldição em bênção. Isso em Jeremias 29, 11 a 14 está falando isso, irmãos. Então o que o Senhor tem para nós é algo de bom, irmão, não é nada de mal. O que o Senhor tem para nós, servos de Deus, é algo maravilhoso. E o principal é estarmos na presença de Deus, irmãos, para que um dia possamos ter o direito de morar no céu com o Senhor e subir com o Senhor nos ares, no arrebatamento da igreja. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E para que isso aconteça, irmãos, é preciso que haja um amor entre os irmãos, que haja uma união entre os irmãos. Não é união não, irmãos, é união entre os irmãos. Irmãos, que nós possamos deixar de lado, irmãos, aquelas besteirinhas, aquelas picuinhas, aquele diz que me diz, irmãos, aquele espírito de contenda, aquele espírito que ao invés de abraçar o irmão, ele corta a volta do irmão. Nada disso, irmãos. Vamos nos achegarmos uns aos outros no amor de Cristo, irmãos. Vamos nos achegar e amarmos uns aos outros, que isso é o que Jesus quer, que nós possamos servir a Ele com amor e alegria, irmãos. Meus irmãos, ao invés de nós criticar o louvor, o irmão que está cantando, vamos, irmão, erguer a nossa voz aí, irmãos, e ajudar o irmão a louvar. Muitas vezes nós tendemos a criticar, irmãos, né? Mas vamos louvar para que fica bonita a coisa, né, irmãos? E esta é a palavra de Deus nesta noite, irmãos. E o desejo do Senhor é que o amor de Cristo seja no coração de cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus que abençoe os irmãos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Gostaríamos de agradecer ao diácono Ivanildo pela mensagem. Que Deus abençoe grandemente a vida do irmão, a família. Tá? Vamos orar, encerrar o culto. Tá? E vamos para nossas casas refletindo na mensagem que foi pregada. Os que já estão em casa, só reflitam. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça por mais um culto de louvor e adoração na tua presença. Abençoa cada irmão, Senhor, que está nesse templo, estará retornando à sua casa agora. Pai, em nome de Jesus, aquele que está nos assistindo pela live, em nome de Jesus, dê uma ótima noite de sono ao teu povo. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos na tua presença. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa semana. Senhor, o término desta semana. Em nome de Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas. Que a tua proteção esteja sobre nós. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que tens feito. Amém. Os irmãos façam assim com as vossas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos, e todos dizem amém. Louvado seja Deus.